Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje no programa nós vamos falar de saúde, vamos falar de sorriso gengival com a doutora Súria Ferreira. Também continuando a falar de saúde, vamos falar do perfeito organismo do intestino. Nós estamos falando sobre mitos e verdades da proctologia. Fiquem atentos que é informação de altíssima qualidade. Também hoje no programa Mega Profissionais vamos ter o quadro de arte e cultura com o Eduardo de Souza, que traz música também de qualidade aqui no programa. E claro que vocês já sabem das nossas promoções. Uma delas de grande sucesso é aniversariante do mês. Você manda sua foto de mês que está fazendo aniversário. Nós vamos mostrar aqui no programa Mega Profissionais, também nas nossas redes sociais. Uma vez por mês, no final do mês, nós vamos fazer uma festa e vamos te convidar para comer bolo, docinho, refrigerante, tudo por nossa conta, ao vivo, aqui no programa Mega Profissionais. Também hoje vamos falar sobre dicas cartorárias, sobre mudar o seu nome no registro civil de nascimento e também de casamento. E muitas outras informações. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Baby girl was living life for the feeling. I don't mind, I don't mind. Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde. Inclusive, semana passada eu comecei a falar sobre esse assunto aqui e acho de uma importância muito grande, principalmente para que nós possamos nos informar a respeito. Toda vez que nós falamos de coloproctologia, as pessoas até assustam um pouco com o nome, poucas são familiarizadas, outras têm pouca informação e muitas outras têm pavor e medo, principalmente dos exames, né? Às vezes muito preconceito também. Preconceito gerado da ignorância, que é a falta de conhecimento. Nossa função aqui é o quê? Esclarecer. Já falei isso para vocês, vou repetir algumas vezes, até que isso possa se tornar um conhecimento, uma adesão de todos. Que o intestino é o segundo cérebro, importante e fundamental para o nosso funcionamento
de uma forma geral, inclusive qualidade de vida, tá, gente? Isso é muito importante. Estou recebendo aqui mais uma vez e quero agradecer antecipadamente ao Dr. Marcos Tavares, ele que é coloproctologista. Aliás, nós te sequestramos, né? O senhor veio aqui uma vez e nós já pedimos, fica aqui, não saia, por favor. Que, aliás, doutor, infelizmente eu tenho que falar isso também, aqui nós somos muito verdadeiros, né? A sua especialidade tem poucas visitas na televisão. São poucos seus colegas que se predispõem a falar a respeito, ou às vezes também, eu não sei se é uma falha da mídia também, que não dá muito espaço para assuntos tão importantes e só acabam ligando vocês a assuntos emergenciais, né? E com isso, quem perde é o quê? A população de uma forma geral, que tem pouca informação. Na semana passada, nós inclusive falávamos sobre alguns mitos, né? Da questão do medo, do pavor, e sempre que as doenças que nós mais comumente estamos acostumados a ouvir falar, como por exemplo, hemorroidas. Aí o senhor já me deu informação que eu não tinha, que todo mundo tem hemorroida, né? Que na verdade eu não memorizei bem. É um vaso, é uma estrutura vascular, é um vaso, é um complexo de veia e artéria. Certo. Pequeno, tamanho pequeno. Todo indivíduo tem, homem e mulher. Isso. Você tem 3 plexos, a gente chama de plexo hemorroidário. O que é isso? É uma malha de veias e artérias que ficam posicionadas em determinadas posições no canal anal. Eu lembro que a gente falou da gestante, que tinha muito aquela questão, né? Isso. A gestação está ligada diretamente ao aparecimento de hemorroidas, né? Ajuda, né? Assim, isoladamente, né? A gente não pode colocar a culpa na gestação. Existem outros fatores que atuam até ao mesmo tempo. O senhor também me esclareceu que a constipação intestinal causa hemorroida. Eu falei, mas como? Não tem como isso, né? Aí o senhor falou, não, é porque realmente a pessoa faz um esforço maior e com isso tende a... como é que eu posso classificar isso? Não é se expor a hemorroida, então, romper os vasos, é isso? Não chega a romper, né? Quando a gente faz, o paciente que tem prisão de ventre, que é a constipação intestinal, esse paciente normalmente ele faz esforço para evacuar e as fezes normalmente são ressecadas. Então você já tem duas situações que ajudam a ter alguma coisa ali no ânus, a ter um sangramento, a machucar, a ter algum desconforto. E aí esse paciente, normalmente, a hemorroida essa doença da hemorroida não aparece da noite para o dia. Ela começa de tamanho pequeno, ela vai crescendo, o vaso vai crescendo. Chega um momento que o tecido que sustenta esses vasos, ele se arrebenta, ele solta. O vaso é como se o vaso rompesse desse tecido. E aí está instalado a doença. Uma coisa que me chamou a atenção é que eu falei, aí dói, né? O senhor falou, nem sempre. Nem sempre. Eu falei, mas isso eu sempre ouço as pessoas falando que dói muito. Não, né? não. Então, porque elas na verdade, o que acontece hoje em dia? O paciente ele chega no proctologista, ele vai primeiramente no proctologista, é muito difícil, ele vai no clínico, ou ele vai no gastro, ou ele vai no cirurgião geral. É desconfortante para o paciente falar, eu vou no proctologista. Ninguém chega e avisa, anuncia, eu vou no proctologista. Não, existe um certo medo, uma certa vergonha, um certo preconceito. Até porque os proctologistas, eles têm muitos proctologistas que não têm um trato fino com o paciente. Só que está caindo por terra. É verdade. Está caindo por terra. Na verdade, a relação médico-paciente já foi boa, houve uma piora dessa relação e agora a gente está buscando voltar a ter uma relação boa médico-paciente. Engraçado, mas por quê, né? Aí você vai ver que o conjunto dos fatores é que levam esse preconceito. Sim. Porque tem a questão do profissional também, que ele é meio fechado, né? Meio sisudo ali, sim, né? Sim. E aí você já está com medo, já encontra um profissional assim, sisudo, cara fechado, aí como é que faz? Aí você não vai tratar nunca. Aí o que acontece? Quando o paciente vai no clínico ou vai no cirurgião, às vezes que não tem o hábito de examinar o paciente, eles não examinam o paciente. Por quê? Por vergonha, por medo. Então já prescreve algum medicamento, alguma pomada, isso aí é hemorroida. O paciente com dor. Mas na verdade o paciente não está com hemorroida, ele pode ter alguma outra doença, um abscesso anal, ele pode ter um quadro de fissura anal que está causando dor nele. Nem sempre a hemorroida vai causar dor. Quando a hemorroida quando o paciente tem dor, o paciente que tem a doença hemorroidária e está cursando com dor, ou essa doença houve uma complicação dela, ou esse paciente tem outro diagnóstico, além da doença hemorroidária. Por que eu ouço falar mais que a doença hemorroidária acomete mais homens do que mulheres?
Eu não ouço quase mulher. Quando eu vi essa questão da gestante, inclusive é uma dúvida de internautas e tudo, quando eu vi essa questão de gestante, eu falei, gente, eu ouço muito pouco falar de mulher. Será que é preconceito? Será que realmente é mais uma doença? Não, mesmo a gente no consultório é por igual, tanto homem quanto mulher. Só que existe um preconceito em relação ao homem. O homem, ele não vai no médico desde cedo. Ele começa a ir no médico a partir dos seus 50 anos com urologista. Quando tem que fazer o exame da próstata. Com 45, 50, com o exame da próstata. A mulher, desde cedo, vai no ginecologista, fazer o exame ginecológico anualmente. Então existe um certo preconceito, um certo medo do homem procurar um especialista. Tanto um urologista para avaliação da próstata, quanto um próctoro para avaliação de fazer uma colonoscopia para rastreamento do câncer de intestino. O câncer de intestino é algo temeroso. As pessoas morrem de medo, não querem saber a respeito. Aliás, é uma outra absurdo, né? Não querem saber a respeito e aí deixa a coisa acontecer ali. Isso. De uma forma até irreversível, né? Agora, voltando a falar dessa questão das hemorroidas, né? Lembra também que eu conversei com o senhor sobre a operação do intestino para emagrecer e tal, né? O que acontece é que eu fui operado, uma bypass intestinal, não mexi no estômago, e o que as pessoas reclamam muito, pacientes que fizeram a cirurgia, é que tem a diarreia muito grande depois que fazem a cirurgia. Tendo a diarreia, eles começam a reclamar de fissuras e machucar, associam imediatamente a hemorroida. Fala, não, eu acho que eu estou tendo hemorroida por causa da cirurgia, porque está tendo vai falar diarreia, e aquilo sai muito ácido e acaba machucando demais as pessoas, né? Sim. Agora, fissura e hemorroida não é a mesma coisa. Não. São doenças diferentes que acometem o mesmo local, que é o ânus e o canal anal. Certo. A fisiopatogenia, ou seja, a causa da fissura e da hemorroida são diferentes. Tá? Às vezes, os sintomas são parecidos. Tá? A fissura, o principal sintoma da fissura é sangramento com dor. Com dor. Com dor. É uma dor intensa durante a evacuação e logo após que o paciente acaba de evacuar, fica latejando dentro do canal anal. A hemorroida, ela sangra também, tá? O sangramento é muito parecido, só que normalmente não tem dor. Mas a causa que leva cada uma é diferente. Tem situações que o paciente pode ter hemorroida e fissura? Pode. Tem situações que o paciente tem as duas doenças. Tem. Embora uma não leva a outra. Uma não causa, a fissura não causa hemorroida, nem a hemorroida causa fissura. São doenças diferentes, que acometem o mesmo local. Eu já vi gente apavorada associando com câncer. E quando tem um sangramento nas fezes, imediatamente já acha que está com câncer, aí já começa a ficar apavorado demais, né? Isso tem associação? Então, quando o paciente tem sangramento pelo ânus, né, o que faz ele ir no proctologista é o medo do câncer, é a cancerofobia que a gente fala. Esse paciente ele chega para você e fala, doutor, estou com câncer. E aí você vai examinar o paciente. E já chega até dando diagnóstico. Já chega, procurou, foi no Google, estou com câncer, doutor. E aí a gente tenta acalmar o paciente. Por quê? Porque a principal causa de sangramento no ânus não é câncer. O câncer está em torno de é a quarta causa mais comum de sangramento. A principal causa de sangramento no ânus é a doença diverticular do intestino. Mas essa doença diverticular, normalmente, ela comete pacientes mais idosos, acima de 60 anos, 70 anos. Acima de 80 anos, metade das pessoas com 80 anos tem a doença diverticular, tem os divertículos presentes. O que é isso? O que são os divertículos? Divertículos são o quê? São como se fosse... São falhas na parede do intestino, são buraquinhos na parede do intestino que foram surgindo ao longo dos anos de vida dele. E esse é onde os vasos arteriais, eles entram no intestino, eles penetram a parede do intestino. E nessa região que eles penetram, se esse paciente faz muita força para evacuar, se a pressão dentro do intestino ela é aumentada, surgem os divertículos, que são buraquinhos. Imagina uma rua, eu sempre faço essa analogia com o paciente. Uma rua com buraco. A rua seria o nosso intestino e os buracos seriam os divertículos. E esses divertículos, eles sangram, dependendo da idade do paciente. É mais comum sangrar no paciente mais idoso, paciente que tem divertículo. Paciente que tem divertículo, paciente mais jovem, inflama, que é a famosa diverticulite. Isso que eu ia perguntar, é a mesma coisa, diverticulite? E divertículo? Não. A diverticulite é uma complicação do divertículo. A diverticulose é o quê? É a presença de divertículo no intestino, chama-se diverticulose. Quando o paciente tem algum sintoma da diverticulose, ele passa a ter a doença diverticular. E essa doença diverticular, ele
Se complicar, vai complicar como? Diverticulite, sangramento. E às vezes essa diverticulite, se ela for uma diverticulite mais complicada, pode perfurar o intestino. Aí esse paciente tem que ser operado, na maioria das vezes. É sério desse jeito? Mas a sorte que é raro. As complicações estão em torno de 8, 10%. E tem tratamento? Tem. É uma doença benigna, tem tratamento. O tratamento vai depender da gravidade do caso e da urgência. Às vezes o paciente é operado e você tem que colocar bolsa de colostomia nesse paciente. Resseca a área que está inflamada. O Bolsonaro teve que colocar uma bolsa de colostomia agora, né? Sim, por causa da cirurgia sim. que ele teve que fazer e tal, né? E essa bolsa de colostomia, ela é claro que é a própria, dependendo da doença e da cirurgia. O presidente Bolsonaro, a causa da bolsa de colostomia foi o quê? Foi um trauma na cavidade abdominal. Sim. Perfuração. Perfuração da faca, perfurou o intestino. E aí o cirurgião, na hora da cirurgia, ele opta, ou ele faz a rafia, ele faz a costura, ou ele joga esse intestino, através da parede abdominal, e joga para fora. Aquilo é horrível. Mas a pessoa vive daquele jeito, salva vidas. Porque tem situações que você não pode costurar o intestino, dependendo da gravidade do paciente. Se o paciente estiver instável hemodinamicamente, ou seja, se o paciente estiver em choque, provavelmente... Dependendo da pessoa, eu acho que a pessoa não consegue nem viver socialmente, né? E ele conseguiu, tranquilo, ele tirou de letra aquilo ali, né? Militar também, ex-militar, enfim, tem uma familiaridade com alguns processos. Agora a pessoa normal não, porque limita demais, inclusive a vida social. Depende, tá, querido? Por quê? O que acontece? Existe uma especialidade, tá, que normalmente quem atua nessa área são os enfermeiros, chamados estomaterapeutas. São pessoas que cuidam só da colostomia. Tá? E aí, também, o próprio proctologista, o próprio médico do paciente, ele pode tirar as dúvidas do paciente quanto à presença, como cuidar da colostomia. A colostomia não é nenhum empecilho para o paciente. Ele tem uma vida social normal. Ele pode ter essa vida social normal. Você tem como, se ele tiver uma manipulação adequada, e se ele saber mexer nessa colostomia, ele consegue namorar, consegue casar, consegue ter uma vida social normal. Depende dele e depende das pessoas que vão conviver com ele. Entendeu? Então, assim, tem muito preconceito. Né? Sim, existe muita mentira, muito preconceito, muito medo em cima da colostomia. Existem colostomias que são, a do presidente Bolsonaro foi uma colostomia provisória, temporária. Existem colostomias que são definitivas. Depende. Normalmente, casos de câncer do canal anal, ou então existe uma doença inflamatória do intestino, que é a doença de Crohn. Se ela acomete o ânus, a região anal, e deixa o paciente completamente incontinente, esse paciente provavelmente vai ficar com uma colostomia definitiva. É uma questão de não ter opção também, né? Às vezes morre, né? Ou, sim. ou trabalha. Na vida também tudo é adaptável. Sim. Vai muito da cabeça. Sim. Eu acho que vai muito realmente do preparo psicológico desse paciente. Nós precisamos voltar a falar sobre esse assunto. Precisamos voltar a falar sobre principalmente essa questão psicológica. Sim. Né? Nós precisamos ajudar as pessoas. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação também bastante pontual e muito objetiva. Muito obrigado, doutor, e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Eu quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br.
Já estamos de volta agora falando de arte e cultura, falando de Eduardo de Souza com Z. Não posso esquecer com Z. Meu Deus do céu. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo. Hoje tá de chapéu, tá estiloso. Chapéu, claro. Tá no estilo. Sim. Isso é um estilo. É um estilo, o né? óculos também. O óculos o continua o mesmo, mas... Tá bonito, Eduardo. Você tá bonito. Quer ver? Obrigado. Mostra o Eduardo aí na Pelo tela. amor Aí. de Deus. Enche a tela aí, Eduardo. Pronto, olha aí, tá vendo aí? Tá dando pra ver? Olha aí. Não, olha lá pra ele, Eduardo. Mostra. Aí. É estilo. Tá? Estilo. Eu acho que eu vou até usar um chapéu desse também. Eu acho. Vai que eu fico bonito, Eduardo. Vai ficar. Vai que eu erro a mão e fico bonito aqui no ar com esse... Já disse para colocar um óculos também. Eu falei, eu acho que dá uma composição muito boa. Eu vou pensar nisso, hein? Sim. Tô precisando já de usar óculos. Eu sempre usei, então... Eu usei para leitura de perto. Para longe tudo bem, mas para leitura, até eu estava falando com o oftalmologista, ele falando que isso é natural. Ao passar dos anos você vai precisar. Precisa. Né? Eu falei, não, então tá. Você vê, 30 anos a gente já usando. Porque são 30 anos, não é? 30 anos de idade, a coisa passa. Falar de 30 anos de idade, você está bem acompanhado com um rapaz que ele é metaleiro. Né? Ele é metal. Não é não? Ah, não. Porque eu vi ali pelo boné, ele está bem ali, um pouco radical, tá até com receio, com todo respeito. Né? Falando que vai que é um artista, né? Então já se compõe de forma que chama atenção e de bom gosto também. Então o convidado de hoje, ele é cantor, ator, compositor, professor, Juan. É isso aí, obrigado pelo convite, Eduardo Souza. Opa. E Simão também, uma honra estar aqui nesse programa maravilhoso que Goiânia e Goiás acompanha, então uma satisfação muito grande estar participando desse quadro. Para mim, como ator, como cantor, é uma resposta muito interessante, ainda mais agora que eu estou divulgando essa música que se chama Olhos de Mel. Do seu currículo, né? Então, o seu currículo é bastante extenso. Aliás, Eduardo estava me passando aí no intervalo comercial que você é cantor, ator, como ele já fez as devidas apresentações, não é isso? Mas você tem formação acadêmica também? Eu sou diretor e produtor de arte pela Universidade Federal de Goiás. Você é goiano? Eu tenho um pé aqui no Goiás e um pé no Tocantins. Então eu vim para cá, para Goiás, em 89. Eu nasci em 89, né, na época que rachou o estado Goiás e Tocantins. Então eu tenho minha família aqui em Goiânia. Tenho família no Tocantins. Mas vai saber onde é que você nasceu? Eu nasci. Ele já falou que tem um pé aqui, um pé lá, mas até agora ele não fala onde é que ele nasceu. Acho que tá tendo algum problema. Eu nasci em Goiânia, o Juan nasceu em Goiânia, o Juan é um artista. Goiânia. Qual bairro? Eu sou do setor universitário, um abraço aí pro Vila, um abraço ali pelo pessoal do Vila. Eu tô por ali, por aquelas redondezas. Já estou satisfeito. Já estou satisfeito. Tirei de onde você nasceu. Minha formação acadêmica é essa, pela Universidade Federal de Goiás, e também estudei jornalismo na UBRA, em Palmas, Tocantins. Concluiu o jornalismo? Eu quase concluí. Então, você é um colega meu, é isso? Quase concluí, sim. Trabalhei na área. Não, você não concluiu ainda, você quase concluí, mas trabalhei na área. Então eu tive que vir para Goiânia, estudar teatro, que é o que eu sempre quis, era o meu sonho, e correr atrás da carreira de cantor. Então gravei recentemente Olhos de Mel, na Milazzo Produções, lá produzido pelo Roberto Milazzo, que produziu Gabriel Gava e tantos outros artistas aqui. Mas você não quis seguir teatro? Eu sigo teatro até hoje, eu vivo do teatro, né? O tempo todo eu trabalho no teatro, né? Como professor, como ator, então eu estou sempre em cena. Okay. E agora eu resolvi priorizar a minha carreira como cantor. Então eu gravei também uma música que se chama O Que Você Precisa Ouvir, que é produzida pelo Felipe Goff, que produziu, que é o compositor de Milu, do Gustavo Lima, que produziu Maiara Maraíza e tantos outros artistas. Então eu tô com grandes profissionais, buscando apoio o tempo todo e divulgando essas músicas agora. Então, eu comecei minha carreira como cantor na igreja, né? Na igreja evangélica, onde eu comecei cantando música gospel. Posteriormente, eu tive algumas experiências de cantar em barzinho também, à noite. E agora eu resolvi ir para estúdio gravar algumas músicas. Então, eu tô com esse projeto pop, onde a gente já tá subindo, já subimos. Música secular. Isso, isso, não música religiosa não, música pra galera jovem curtir, pra esse cenário que a gente vive hoje, pop, né, com a Anitta, Maluma, J Balvin, tantos artistas da América Latina. Então tô conversando com esse público e com o público de Goiás, que eu tenho certeza que é um público muito acolhedor, que gosta de dançar, que gosta de curtir balada. Então tô dialogando com esse público, o público jovem. Então essa música Olhos de Mel, que a gente tá lançando o clipe, ela vai ser produzido o clipe em Pirinópolis e conta a história de Juan
e Helena, que se encontram no rolê em Pirinópolis, né? Por acaso, Juan, é você? Isso, e Helena é uma outra atriz que vai estar fazendo essa personagem. Então eles se encontram no rolê ali em Pirinópolis, a galera, tem algumas cenas que nós vamos gravar na Cachoeira, provavelmente Cachoeira das Araras. Vocês estão produzindo ainda sim, clipe, provavelmente no Carnaval de 2020. A gente vai estar produzindo um clipe muito bonito aí, produzido pela Milazzo Produções, em parceria com a Escola de Atores Goiânia. Então tem muita coisa bacana aí para 2020. Eu quero, desde já, agradecer o espaço e dizer que é uma honra novamente estar aqui com vocês e quero divulgar o clipe, as músicas que estão vindo por aí. É isso. Acho que não tem mais nada para perguntar. Não, já passou a mensagem, já falou tudo. Vai falar o que mais? Show, né? Você quer conduzir o programa a partir de agora? Eu lembro, mandou bem. Eu também gosto de apresentar. Eu gostei. Você gosta de apresentar? Gosto, se tiver um personagem aí, um repórter, me coloca. Ou seja, quer tirar meu emprego. Ele quer tirar o nosso emprego. Por favor, vou sair daqui já. Imagina, brincadeira. Então, passei pela companhia Eduardo de Souza também. Então, cantei lá com o Eduardo na paróquia Nossa Senhora da Assunção. Fiz algumas participações. Então, assim, participei também de algumas companhias em Goiânia, companhias importantes, como a Flor de Cerrado, Cria Produções. Então, como ator de teatro, trazendo esse trabalho agora para Goiânia, hoje eu tenho certeza você vive que de arte? Eu vivo de arte. Eu tento sobreviver de arte, de teatro. Eu tenho uma turma de violão para iniciantes, o básico de violão e intermediário. Então, estou com essa turma de violão, dou aula de violão e canto, né? E canto e atuo no teatro. Estou com alguns projetos para 2020 para montar um novo grupo de teatro e também cuidar também da carreira de cantor, que isso sempre foi o meu sonho desde pequeno. E agora eu estou realizando esse sonho aqui no seu programa. É o primeiro programa que eu participo em Goiânia. Mesmo? O primeiro programa, então, para mim, é a realização de um sonho. Pô, então tá no lugar certo. Aqui é pé direito, sim, né? Aqui é pé quente. Fiquei muito feliz com o convite e muito surpreso. Hoje o Eduardo me mandou mensagem de manhã no WhatsApp. Então, assim, eu fiquei muito assustado, porque a gente tem um sonho e a gente corre atrás, a gente recebe muito não. E quando a gente vê essas portas se abrindo, eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Tem abençoado muito. Absolutamente. Isso é certeza absoluta. Você pode ter certeza disso. E aqui, nesse programa, como na minha vida e nessa empresa, tudo está sob o comando de Deus e sob a orientação de Deus, né? Em primeiro lugar. Agora, com certeza você tem talento, né? Você já mostrou isso, está em busca disso e vai ter sucesso, sim. Aquilo que eu sempre falo, isso é muito importante a gente entender, tá, gente? A vida é movimento, você tem que promover esse movimento. Não adianta você falar que é artista, que é cantor. Eu recebo vários e-mails, né? Todo mundo fala, eu sou artista, eu sou cantor e tal, e eu queria uma chance, mas ninguém me dá uma chance. Eu falei, mas ninguém vai te dar, não. Você vai ter que correr atrás. Se você ficar esperando em casa, sentado, esperando a chance acontecer, você vai passar a vida inteira esperando a chance acontecer. Você tem que correr atrás, tem que ter movimento. Bate numa porta fechada, bate na outra fechada, mas tem que continuar batendo, porque uma hora ela vai se abrir. Uma hora vai abrir. Então é certeza absoluta. Agora, se você não bater na porta, não pedir, não correr atrás, você não vai ter nada na vida nunca, né? Então você está aí, você conseguiu sua oportunidade, hoje você fala para o Brasil todo praticamente, né? E até para fora do país também. Então isso é muito legal, a oportunidade é muito boa, né? Mas não pode só ficar por aí, ficar parado, né? E volta para casa e fica esperando. Não, tem que continuar na batalha, tem que continuar correndo, não é isso? Você vai cantar pra gente hoje. Hoje eu vou cantar Olhos de Mel, que é uma composição minha, e do Vinícius Limeira, que é um amigo também, é um artista, é um ator incrível. E é isso, a música tá muito bonita, como eu falei, produzida pela Milazzo Produções, então tá muito lindo, uma vibe muito gostosa, vamos sim. Vai lá pro palco, corre lá pro palco, que o lugar de artista é no palco, não é, Eduardo? Sempre. O lugar do artista é no palco. Acordei numa bela manhã, de ressaca massacrado virado. Passei a noite procurando algo pra me distrair, saí por aí. Foi
quando simplesmente cê apareceu na minha frente, olhos de mel. Foi quando simplesmente cê apareceu na minha frente, olhos de mel. Oh, cê me balançou, meu coração se apaixonou, meu mundo girou. Oh, cê me balançou, meu coração se apaixonou, meu mundo girou. Olhos de mel, olhos de mel, olhos de mel. Quando vou te ver novamente, menina linda, como vai ser daqui pra frente? Alguém me explica. Quando vou te ver novamente, menina linda, como vai ser daqui pra frente? Alguém me explica. Alô? Oh, cê me balançou, meu coração se apaixonou, meu mundo girou. Oh, cê me balançou, meu coração se apaixonou, meu mundo girou. Olhos de mel, olhos de mel, olhos de mel. Já estamos de volta e agora vamos falar de sorriso. Vamos falar da qualidade do nosso sorriso. Aliás, todo mundo fala que o sorriso é o cartão de visita das pessoas. Estou recebendo aqui a doutora Súria Ferreira, que está de volta mais uma vez no programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E nós, inclusive, falávamos da última vez que a senhora veio aqui, do sorriso gengival. Ficou todo mundo com dúvida, né? O que é isso, o que não é, como é que é, deixa de ser, como é que é o tratamento, porque nós falávamos de clareamento dental. Isso. É isso? As pessoas ficam muito preocupadas com a qualidade do dente. E o sorriso. O sorriso gengival é quando você sorri e a gengiva sobe muito, isso? Aparece muito dente? Isso. O sorriso gengival, o que acontece? Hoje em dia a estética, né, tá cada vez mais presente na vida das pessoas. Então a gente tem alguns padrões estéticos. Então é considerado sorriso gengival quando aparece durante o sorriso uma faixa de 3 milímetros a mais. Então quando você sorri 3 milímetros a mais, é considerado um sorriso gengival. E ele é mais comum em mulheres, porque está relacionado muito à genética. Então, quais são as causas do sorriso gengival? Genética, que é a principal. Que coisa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Normalmente, eu vejo assim, família. Você vê a mãe, normalmente a filha vai ter. Normalmente vem muito da genética. Em relação à parte esquelética, né, ao esqueleto mesmo da pessoa. E a questão de musculatura. E também tem umas outras causas que são a questão de medicamentos e uso de aparelho ortodôntico. O que acontece? Quem usa às vezes aparelho, aquelas borrachinhas e tudo mais, aquilo ali acumula muito alimento. E a gengiva ela é muito sensível a restos alimentares. Quando ela tem contato com isso, ela inflama. E qual que é a resposta dela ao inflamar? Inchar, crescer, hipertrofiar, né? Então ela aumenta de tamanho ou medicações também. Pessoas que tomam
medicações imunossupressoras, antipiléticos, essas coisas. Corticoide tem alguma coisa a ver? O corticoide não totalmente. O corticoide não. São pessoas mesmo que fazem tratamentos para epilepsia e pessoas que estão com algum problema de imunidade mesmo, né? Que tomam imunossupressores. Aí aumenta essa gengiva e aí tem que retirar esse excesso de gengiva que forma naquela região. Retirar sua fala é cirurgicamente? Cirurgicamente, né? Então existem várias formas também de tratamento para um sorriso gengival. Normalmente, quais são as principais? Aparelho ortodôntico. Porque se for por causa esquelética, a gente consegue com o aparelho melhorar isso. Ou através da toxina botulínica, o famoso Botox. Sim, esse eu já ouvi bastante. Acontece muito. Mas eu não entendi como é que o Botox faz, porque a gengiva não sobe? Isso. O que o Botox vai fazer? Vai descer a gengiva? Não é a gengiva, porque quando a causa do sorriso gengival é muscular, né, a gente aplica o Botox. O que acontece? Quando a pessoa sorri e aí e aparece bastante a gengiva, às vezes é porque o lábio da pessoa sobe muito. Entendeu? Se for por conta dessa musculatura, esse músculo que fica na região acima do lábio, se for por causa dele, a gente aplica o Botox na região, né? A toxina botulínica, vai paralisar e então a pessoa não vai ter mais aquele sorriso gengival. O que tem sido feito normalmente é a associação de tratamentos, né? Então, normalmente, às vezes, aparelho junto com o Botox, ou cirurgia junto com o aparelho, ou vice-versa. A gente costuma aliar formas de tratamento. O Botox a gente sabe que é de 6 em 6 meses. Isso, exatamente. Então, 2 vezes por ano tem que aplicar. Tem que aplicar. Não é uma solução definitiva. Não, a única solução definitiva é a cirúrgica. A única definitiva mesmo que a gente tem é a cirúrgica, a chamada gengivoplastia, né? Mas o que vai fazer? Me explica, então, como é que é o procedimento cirúrgico? Ela chama gengivoplastia, né? E muitas vezes ela vem aliada com a osteoplastia. O que significa? Vai ser retirada uma faixa de gengiva, né? Da pessoa. Tudo isso a gente normalmente sempre tira fotos antes para poder planejar o quanto de gengiva vai ser tirado, porque tem um limite, não pode sair tirando de qualquer jeito. Tem um formato adequado para mulher, tem um formato adequado para homem. Então, normalmente se tira essa faixa da gengiva, né? Quem é o responsável normalmente por essas cirurgias? É um periodontista, que é especializado em gengiva. Tem que ficar muito atento a isso, que aí ele está apto realmente a fazer esse tipo de cirurgia. Então ele tira essa faixa da gengiva, se for preciso ele já faz uma osteoplastia, que é um desgaste do osso, porque tem gente que além de ter o sorriso gengival, tem o osso da gengiva muito grande, muito estufado. Então às vezes a gente precisa fazer dar uma suavizada nesse osso, né? Porque aí vai melhorar esteticamente, juntamente com essa gengivoplastia, que é a plástica do sorriso. É bem complicado essa cirurgia, né? Assim, é bem tranquilo, posso te falar porque eu já fiz em mim. Eu fiz já tem uns 8 anos, eu tenho sorriso gengival, se for reparar. Mesmo? Meu sorriso é gengival, não. Mas era muito mais. Porque o que acontece do sorriso gengival? Muitas pessoas têm os dentes pequenos, então dá a impressão que a gengiva da pessoa é grande demais. Igual no meu caso, meus dentes eram menores e eu tinha esse osso um pouco estufado. Então eu fiz há uns 7, 8 anos. Eu costumo falar que foi a melhor cirurgia que eu fiz assim até hoje. Mas não é muito dolorosa, não? Não é. Eu posso dizer como eu fiz, não é dolorosa. Você faz a cirurgia, óbvio, né? Não tem como falar, é uma cirurgia, então gera um incômodo. Mas os pontos são bem tranquilos. Primeiro dia você fica de repouso, depois você tem uma vida normal, né? Alimentar, tudo mais. Agora, dentista sente dor também? Olha, sente. Eu era louco para fazer essa pergunta, porque eu sou apavorado com o dentista, né? Eu, inclusive, já dirigi cirurgias, né? Onde eu via no monitor, mas não olhava em campo. Quando eu olho em campo, eu desmaio. Agora, quando eu vejo ali no monitor, vai tranquilo, né? Agora, inclusive, era a minha vontade perguntar se o dentista sente dor. Eu costumo falar, as minhas cirurgias que eu precisei fazer, extração de siso, a gengivoplastia, graças a Deus eu fiz tudo antes de entrar na faculdade, porque depois que você sabe como é feito, parece que você fica com mais receio, né? Mas dentista sente dor sim, dentista também tem cárie, né? Convenhamos, nós também somos seres humanos, Então você sabe, né? que a gente sente dor, né? Sente dor, sim. Fico mais tranquilo. Anestesia, eu posso dizer, eu sei que é uma coisa complicada pra todo mundo. Então assim, eu também sempre, quando eu era criancinha, eu tinha muito medo de dentista. Eu falo, gente, como que eu fui virar dentista, né, com esse medo? Mas com o tempo a gente vai, né, amadurecendo, e quando você é um profissional, isso acho que até ajuda.
Eu, em relação aos meus pacientes que têm medo... Mas seus pais são da área de saúde? Não são, assim... Geralmente quando o filho é, porque os pais... Da área, mas não era. Assim, a minha mãe, o sonho dela era ter feito odonto, mas naquela época era muito difícil, né? Mas eu falo que esse medo que eu já tive de dentista hoje, por isso que eu tento tratar meus pacientes com cuidado e carinho, porque eu sei como é ter trauma de dentista, né? Agora, voltando da gengiva, a senhora falou uma coisa que me intrigou. A senhora falou que a gengiva não gosta do alimento, né? E quando ela tem atrito, ela incha. Isso. Como isso? Porque a gente tem a mastigação normal e tem o contato ali. Isso. Né? Porque o contato ali normal, o que é o problema? A maioria das pessoas não escovam os dentes da forma que tem que ser escovada e nem a quantidade de vezes. Muitas vezes a gente pergunta, quantas vezes tem que escovar o dente? 3 vezes ao dia. Não. Depois o certo é depois de qualquer refeição. Eu sei que é difícil, então a gente coloca depois das principais refeições. Na hora que acorda, após o almoço e antes de dormir. A senhora falando sobre a escovação correta, fazer a escovação correta igual o dentista faz, a gente passa o dia inteiro ali tentando. Não, eu garanto que 3 minutos... Gente, eu não sei vocês, mas vocês falam que vai, volta, sobe, desce e volta de novo. Eu falo, meu Deus do céu. Não, mas eu passar o dia inteiro escovando. Eu falo, é 3 minutos. A questão também é o fio dental. Pra gengiva, o que importa mais, eu acho, na minha opinião, porque a escova, ela limpa ali por fora, né? Agora, o fio dental, ele é imprescindível. Eu falo que, gente, pelo menos antes de dormir, passa o fio dental, porque ele chega onde a escova não chega. Sim, e ele que vai limpar entre os dentes onde inflama muito a gengiva. Então, essa inflamação, o que faz a gengiva ficar inflamada é esse excesso de alimento que fica, né? Você comeu, após um tempo, se você não escovar, não remover aquela placa que é criada, porque cria-se uma placa, né, em cima do dente, que é uma proliferação de bactéria que está ali. Então a gente tem que remover essa placa, porque ela que é agressiva à gengiva. Sim. Então muitas vezes existe duas doenças, que é interessante depois a gente também falar, que é a gengivite e a periodontite, que é muito comum. Mais comum que cárie. A periodontite hoje em dia é mais comum que cárie, que é uma doença na gengiva, no osso, em que a pessoa perde os dentes por conta dessas bactérias que ficam na gengiva e no osso. É isso, nós precisamos entender melhor como é que funciona, mesmo porque nós precisamos nos precaver com relação a isso, né? Agora, só frisando um pouquinho da escovação, vocês ensinam que tem que escovar dentro, fora, né? Isso, na lateral, onde alcançar a escova, e aí já está pronto. Já está pronto. O importante é não esquecer nenhuma face, né? Igual você falou. Todos a parte da os frente. Dentes. Até a parte de trás que é difícil. A parte de trás que é difícil, né? Normalmente são movimentos vibratórios, né? Que você faz como se estivesse varrendo. Porque você... E qual a escova correta? Aquela dura? Não. Dura eu falo nem passa perto. Porque a dura ela causa muita... Ela judia bastante da gengiva. Ela causa retração, machuca. Mas aquela molinha demais não escova. A gente acha que não, mas ela escova. A melhor é a macia. Quanto mais macia, por incrível que pareça, é melhor. Mesmo? Eu escovo com mais forte porque eu achava que era melhor. Não, a macia e sempre a escova, a cabeça dela, o ideal é que seja pequena. Tem gente que tem mania de comprar umas escovas grandes. Pequeno para chegar mais Isso, para chegar no fundo e de cerdas macias. E lembrar também que a pasta dental sempre tem que ser com flúor. Tem gente que acha que o flúor faz mal. Não. Sem pasta, sem flúor. Mas flúor por quê? Para higienização? Não, porque o flúor, ele acaba que fortalece os dentes, né? Em relação, para poder fortalecer em relação à cárie, né? E tudo mais. Tanto que na água que a gente bebe, no rede de abastecimento, colocam flúor, né? Sim. Existe uma lei, tudo para isso, para poder já prevenir um pouco a formação da cárie, né? Lógico que não vai resolver o problema todo, mas auxilia. O flúor é um grande aliado nosso. Tá vendo como é que é importante a gente falar de coisas básicas que parecem ser muito simples e triviais, mas a gente esquece. Com o passar do tempo a gente esquece. E acaba ensinando errado os filhos. Não é isso? Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte o mais breve possível. Pode deixar. E nós voltamos depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez
mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberta? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta e agora nós vamos acompanhar quais são as alterações que podem ser feitas diretamente no registro de nascimento e de casamento. Estou recebendo aqui no nosso estúdio, sou Antônio do Prado, e a Fernanda, do cartório Antônio do Prado. Aliás, eu não sei se essa colocação minha está correta. Alterações que podem ser feitas diretamente no registro de nascimento e de casamento. Está correto isso? É possível, seu Antônio? Sim. De acordo com o provimento 82, as retificações administrativamente pode ser feita no cartório, independente de advogado. Independente de advogado, ou seja, alterações no nome, por exemplo. Pode alterar o nome de batismo? Não, o prenome não. Não pode? Não pode. Nem o nome nem o prenome. É assim, essa retificação, né, que o provimento 82 do CNJ trouxe para a esfera administrativa, diretamente em cartório, ela tem as suas limitações, né? Então eu não posso alterar o meu primeiro nome, por exemplo, Fernanda. Eu poderia retificar o sobrenome em algumas situações específicas, né, senhor Antônio? Sim. E outra coisa, como você falou, o prenome, o nome, só é via judicial e só consegue quando cai o nome, expõe ao ridículo. Ah, ok. São aqueles casos que a gente já conhece, inclusive, pela mídia e tudo, né? Mas ainda assim tem que pedir do... Via judicial. Via judicial com a assessoria, né, também do advogado nessa situação. Uhum. Tá. E quais casos pode ser alterado? E esse que nós vamos falar, por exemplo, agora. A viúva, por exemplo, vai casar, antigamente tinha que requerer, ela não vai casar, um novo casamento. E ela então tem o nome do antigo marido, da viúva, então tem que carregar o sobrenome. E para tirar o nome do ex-marido, tinha que requerer via judicial. Agora não é necessário, no próprio cartório pode ser feita a retificação. Certo. Bom, no caso, inclusive, nós estávamos até falando no intervalo comercial, né? O senhor, por exemplo, é registrado com o sobrenome só do seu pai, não é isso? Sim. É o senhor, né? Até a Fernanda comentou que ela também, Sim. É isso? Vocês podem colocar agora o sobrenome da mãe no cartório? No cartório. Isso sai direto na certidão de nascimento? Sai uma segunda via? Sai, isso? Faz a gravação no livro e expede nova certidão com a gravação com o novo sobrenome. E esse sobrenome perguntou, mas assim, tem que tirar todos os documentos na hora? Não, à medida que vai precisando, vai mudando os nomes. Como por exemplo, sai a certidão de nascimento, ok? Ela é necessária para fazer o RG, carteira de identidade. Isso. Carteira de motorista, passaporte, e aí vai. Aí vai tirando com o nome atual. E a partir do momento que você modifica o nome, aquele nome anterior ainda é aceito? Não. Aí tem que apresentar a nova certidão. E a nova certidão já tem outros sobrenomes. Agora eu fico em dúvida. Quando os pais vão registrar a criança no cartório, ok? Tira a certidão de nascimento. Eles colocam o sobrenome do pai e da mãe. Isso é necessariamente obrigatório? Não é obrigatório, Tancredo. Por isso que nós temos várias pessoas que têm o registro com o nome de pai e mãe, né, na filiação, porém consta ali no sobrenome da pessoa só um sobrenome paterno ou somente o sobrenome materno. É comum isso. É comum colocar o nome do pai e da mãe, mas há uns anos atrás eles colocavam somente o nome do pai ou da mãe. E hoje, com esse novo provimento, pode requerer. Eu, por exemplo, fui registrado somente com o sobrenome Prado. Minha mãe é família Mendonça. Eu poderia requerer o Prado Mendonça. Prado Mendonça.
Isso não altera juridicamente nada, não, né? Os filhos não perdem direitos por essa questão do sobrenome, não, né? Não. Inclusive, se tem filho, pode estender também essa retificação para os filhos. Exatamente, isso mesmo. Então, se eu fiz alteração no meu registro, eu já tenho filhos registrados, né? Eu devo também estender e constar no documento dos meus filhos essa alteração que eu tive no nome. Para algumas pessoas isso é muito importante, né? Sim. Na verdade, o nome é uma coisa muito pessoal. Tanto é que a gente sempre fala, olha, não erra o nome da pessoa, ou busca chamá-la pelo nome dela, porque é uma identificação dela, Sim. né? E quando ela traz aquilo do pai e da mãe, ela tem uma honra, né? Ela faz questão de ter aquele sobrenome, né? Talvez até adotem sobrenomes menores por uma questão de praticidade. Sim. Né? Não, me chama de Tancredo Simão, por exemplo, né? Mas meu nome completo é Tancredo Simão Teixeira. É o Simão da minha mãe e Teixeira da família do meu pai. Né? É comum, né? É comum que tenha os dois, né? Mas, igual, por exemplo, tem sobrenomes extensos demais, né? Mas você não precisa pegar todo o sobrenome do seu pai nem todo o sobrenome da sua mãe. Né? Não precisa. Geralmente, né, o mais comum é que pegue um sobrenome paterno e um sobrenome materno. Certo. Agora, na certidão de casamento, é possível somente nessa questão de viúva, não é isso? Fazer a alteração do nome quando vai casar novamente. Não, tem outra retificação também. Quando vai divorcia, né? Como que explica para nós? É isso, exatamente. Quando eu me divorcio, por exemplo, né, e tinha adotado um sobrenome do meu cônjuge, com o divórcio eu retirei o sobrenome e volto a assinar o nome de solteira. Imagine que eu já tenha registrado um filho com aquele nome de casada. Eu também posso retificar o registro do meu filho para constar o nome que eu voltei a usar, o nome de solteira. Tá vendo? Muito importante. Exatamente. E não precisa requerer via judicial no próprio cartório. No cartório. Exatamente. Eu realmente não sabia disso. Então, ela foi casada, né? Tem um sobrenome de casamento, mas ela quer de repente tirar e deixar o sobrenome de solteiro porque ela separou. Isso, exatamente. E o filho é registrado quando era casado, né? Exatamente. Como era casado, mas se ela quiser também, pode. Agora tem uma coisa, se o filho é maior, precisa ter a anuência dele. Exatamente, né? Quem vai requerer esse tipo de retificação é sempre a parte interessada. Então, o registrado, se maior, ele é o interessado. Então, ele deve comparecer ou mandar uma procuração para tal finalidade. Bom, então se a mãe quiser, ela quiser e o filho não autorizar, não pode modificar? Não pode modificar, porque a parte interessada é que deve ser o requerente dessa retificação. Então, por exemplo, o registrado, se maior de idade, ou seja, maior de 18 anos perante a lei, ele é o interessado, ele deve requerer. Fernanda, eu tenho uma dúvida, não sei se é pertinente vir a vocês, mas só porque surgiu o assunto. Existe uma questão de maior de 18 e maior de 21 anos. No cartório tem essa diferença, essa aplicabilidade em algumas requisições ou não? Tudo maior para vocês é 18 anos, acima de 18? Acima dos 18 anos, de acordo com a legislação vigente atual. Certo. Essa questão de maior de 21 anos, eu não sei em que se aplica isso. Se existe algum caso que se aplique isso. Antigamente, né, tinha-se que a maioridade era atingida aos 21. Hoje tem estabelecido, né, tanto para homem como para mulher, 18 anos é a maioridade civil, a capacidade civil plena. Entendi. Mas eu gostei de saber desse negócio. Eu acho interessante uma possibilidade para as pessoas. Como eu disse, o nome é uma questão muito particular, né? E tem outro detalhe também. A pessoa foi registrada em outra cidade. Pode fazer em qualquer cartório. Exatamente. Legal. Isso agora ficou melhor ainda. Ficou mais fácil, porque ela pode se direcionar ao cartório de registro civil das pessoas naturais mais próximos da sua residência, solicita o procedimento, o cartório faz e encaminha o processo para o cartório de origem daquele registro. Que bom que tá tudo interligado, né, Santana? Que antigamente a pessoa tinha que ir na base, e já quando gera dificuldade demais, as pessoas já desistem, né? E acabam acomodando com aquilo que tem. Graças a Deus, que bom que as coisas modernizaram, inclusive no cartório.
Muito obrigado, senhor Antônio. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada. Infelizmente, eu sinto muito, mas o programa está acabando. A gente não gosta de acabar o programa, a gente queria continuar mais vezes aqui, mas sempre tem mais na semana que vem. Não é isso? Isso. Sempre tem mais na semana que vem e nós esperamos contar sempre com a sua audiência aqui no programa. Fique atento às nossas redes sociais. Está rolando lá muitos sorteios, é interessante vocês participarem e também nos encaminhar sugestões de pauta. O programa é feito, claro, com muito carinho para todos vocês. Sem vocês, sem a audiência de vocês, nós não temos como continuar fazendo TV e queremos continuar fazendo TV por muitos anos. Aliás, já fazem 18 anos que estamos no ar com o programa Mega Profissionais. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.